Para ficar mais claro para a gente, primeiro nós vamos falar do fato gerador do ICMS, lembrando que o ICMS é um imposto estadual, e do fato gerador do ISS, lembrando que o ISS é um imposto municipal. Quando nós temos transporte intermunicipal, ou seja, entre municípios, nós temos um fato gerador do ICMS. Quando nós temos transporte interestadual, nós temos, ou seja, transporte entre estados, nós temos também um fato gerador do ICMS. Agora vamos nos atentar. Quando o transporte é intermunicipal, nós emitimos CTE. Quando o transporte é interestadual, também nós emitimos CTE, porque o CTE que é o documento, né, para depois gerar o ICMS. Bem, entre municípios, citamos como exemplo aqui de BH para Sabará e entre estados do Rio de Janeiro para Minas Gerais, no transporte interestadual. Quando nós temos o transporte municipal, ou seja, dentro do município, nós fazemos a emissão da nota fiscal eletrônica de serviço. E, no caso aqui, dentro do município, exemplificamos VH para BH. Temos aqui a seguinte situação. Temos um prestador e tomador. O prestador aqui é, no caso, a Dedé Transportes. Ela está em Belo Horizonte, situada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o tomador MRV Engenharia. Ela está situada em Uberlândia. Bem, nós estamos trabalhando a nota fiscal eletrônica de serviço 2020. O que nós temos que observar aqui é o local de início da prestação de serviço e o local de término. No caso aqui, o local de início, nós estamos colocando aqui como Belo Horizonte e o lugar de término do serviço como Belo Horizonte. Então, é uma operação municipal. Sendo assim, o fato gerador, como estudamos anteriormente, é do ISS, que é um imposto municipal. Agora vamos analisar o fato gerador do ISS. Quando acontece, quando que nós temos que pagar o ISS? Bem, a data da prestação do serviço que está especificado na descrição do serviço ou na discriminação do serviço foi dia 28/11 de 2019. Aí nós temos o seguinte, o fato gerador é a execução do serviço, ou seja, o momento que vai ter incidência do ISS, que nós temos que pagá-lo. Então, ele é uma competência novembro para pagamento em dezembro. Aí vem aqui para a gente, quando que acontece esse fato gerador? De acordo com o decreto número 17.174 de 2019, no seu artigo 48, a nota fiscal serviço, conforme o caso, será emitida sempre que, inciso 1, for concluída a prestação do serviço, inciso 2, for concluída a execução de qualquer etapa ou parte do serviço, inciso 3, forem recebidos adiantamentos, mensalidades, sinais ou outros valores referentes à prestação do serviço. Então, no caso, seria o correto ter emitido essa nota em novembro, porque o imposto, né, que nós tivemos aqui, a competência dele é novembro. Quando nós emitimos nota, que não é o ideal, porque a competência dele já é novembro, fora da competência, o ideal também aqui seria a gente colocar, no outro caso, né, a gente poderia ter colocado aqui, só para lembrar, competência, no lugar de colocar a competência de janeiro, colocaria a competência de novembro. Mas isso também é muito perigoso, porque acaba chamando a atenção da fiscalização, porque ela percebe que você executou o serviço em novembro e que você levou a tributação só no mês de janeiro e recolheu no mês de fevereiro. Então, muita atenção. Quando for executado o serviço, faça a emissão da nota fiscal para não ter problema futuro com o fisco. O que acontece aqui? Discriminação do serviço. Então, na hora que nós temos um campo específico para discriminação do serviço na nota fiscal, nós vamos colocar que tipo de serviço, que foi lá especificado o serviço, que foi serviço de transporte, e assim também colocar o local de início e término da prestação de serviço. Porque como que o fisco terá conhecimento, vai saber realmente se iniciou em BH para BH? Então, você tem que dar essa informação lá na descrição do serviço, para que o fisco tenha conhecimento. Aqui nós temos a alíquota do ISS. Quando nós colocamos o código, né, o Código de Tributação do município, que no caso foi 1602
0/05/88, ele já vai colocar a alíquota para nós de 5%. A maior alíquota que nós temos no município de Belo Horizonte é 5%. E ele vai vir aqui numa base legal para a gente, que é a Lei 8.725 de 2003, que é de Belo Horizonte. A alíquota, artigo 14, as alíquotas do ISS são as seguintes: 5%, ele vai estar tratando no inciso 4, o correspondente a essa alíquota aqui, tá? Então, sempre nós temos que observar, colocar todas essas informações que eu falei com vocês, porque a gente tem informação relacionada à competência do imposto, nós temos informação relacionada se esse transporte é intermunicipal ou se é municipal, que na verdade a gente quer comprovar que ele é municipal, ou seja, dentro do Belo Horizonte. Então, a gente tem que ter essa informação aqui, tá?